Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti. Eu vou apresentar para vocês nesse vídeo um pouco sobre os roteadores e firewalls da família Unify que a gente tem no nosso portfólio, tá? Então, para falar desse equipamento, né, do Unify Security Gateway, eu vou usar essa imagem aqui, esse slide com vocês, porque ele é a síntese aí da Opera, né? Tem um resumo basicamente dos dois principais equipamentos que a gente tem hoje homologados no Brasil, que é o modelo USG e o modelo USG Pro 4. Então vamos lá falar um pouco desses dois equipamentos. Bom, o USG é o modelo de entrada, ele é um roteador firewall que tem capacidade aí recomendada para algo em torno de 200 clientes, e ele é um equipamento pequeno, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, esse equipamento menor. Ele é um roteador de mesa ou de bandeja, tá? Justamente por ser um equipamento para uma demanda menor, uma demanda de entrada, então até 200 usuários a gente está falando. E ele tem três interfaces. Dessas três interfaces, a primeira interface é a WAN, a segunda interface travada para você receber o seu link de internet. Aí ele tem uma outra interface LAN travada para você receber a sua conexão da rede local, ou seja, para fazer o uplink com o switch da sua rede local. E existe uma terceira interface flexível, uma interface coringa, que vem desativada por padrão, mas que você pode escolher atribuir a ela a função de uma outra LAN ou mesmo de um segundo link de internet, o WAN 2, para fazer failover ou balanceamento de carga. Tá? E no nosso canal a gente tem vídeos mostrando como fazer configurações no Unify Security Gate, inclusive de balanceamento de carga. Então, como ele tem essas três interfaces, todas GB, ele tem aí um throughput de 3 gigabits por segundo. Apesar de ser um equipamento pequeno e barato, né, diferente de outras soluções de firewall, não tem custo de licença de software, o custo de software é zero, né? Todo software desenvolvido pela Ubiquiti é valor agregado, você paga pelo hardware que você compra. Então, apesar de ser pequeno, ele tem um processador bom, ele tem uma boa quantidade de memória, tá? E ele então é o equipamento ideal para funções de entrada. Como a gente está falando aqui de um roteador e firewall, então ele faz tudo que um roteador tradicional corporativo faz, né, de mais importante no contexto do ambiente corporativo. Então, por exemplo, ele vai te permitir fazer, como eu já falei, balanceamento de dois links de internet, né, seja o load balance, que é o balanceamento, ou seja, só o failover, que é o segundo link assumir caso de queda do primeiro. Ele vai fazer o que a gente chama de SNAT, que é o Source NAT, que é a tradução de endereços de rede de origem, de maneira simplista, é o que a gente chama de compartilhamento da conexão de internet com as máquinas da rede local. Ele também faz o DNAT, que é o Destination NAT, que é o que a gente chama de Port Forwarding, né, o redirecionamento de portas, para que você possa ter serviços, servidores dentro da sua rede interna, com IPs privados, e consiga acessar a partir da internet, ok? Ele tem suporta aí políticas avançadas de firewall, você pode escrever regras de firewall nele e priorizar essas regras, e você pode alterar a ordem, a sequência dessas regras de maneira muito fácil na interface gráfica do Unify, simplesmente arrastando, mudando a precedência dessas regras. Tá? Ele suporta fazer roteamento inter-VLAN, e isso é uma característica muito importante no ambiente corporativo. Se a sua rede tem lá 3 sub-redes, 3 VLANs, né, e você precisar fazer com que elas se comuniquem entre si, via de regra, num equipamento que não suporta roteamento inter-VLAN, você precisaria de pelo menos 3 portas físicas, uma para cada rede, para que o roteador fosse gateway de cada uma dessas redes. Com roteamento inter-VLAN, usando o encapsulamento 802.1q, você pode fazer um tronco e você cria subinterfaces virtuais atreladas à conexão física, de maneira que uma única porta LAN consegue ser o gateway simultaneamente de todas as suas VLANs, todas as suas redes lógicas. Tá? Ele também faz a configuração de VPN site-to-site para conectar então sites remotos de uma empresa. Então você tem lá matriz e filial da sua empresa. Se você precisar criar uma rede segura entre essas duas unidades e os seus dois roteadores de borda forem o Unify Security Gateway, você faz uma VPN site-to-site com poucos cliques na interface gráfica do Unify. Também suporta VPN client-to-site, né, para o cliente poder conectar a partir da casa dele, um funcionário, por exemplo. Tem segmentação de tráfego QoS automática, né, ele tem normalmente as aplicações multimídia, principalmente de voz, né, elas automaticamente fazem a marcação da priorização do tráfego de voz e ele já entende e já dá prioridade para esse tipo de tráfego, ok? Então, isso são funções,
né, que a gente tem aí são funções de destaque, normalmente do equipamento, mas ele também suporta todas as outras funções que um roteador convencional suporta. Ele também é um servidor de HCP, ele também pode ter acesso remoto, enfim, todas as funções aí de um roteador, ele é um roteador completo, ok? Se a sua demanda for um pouco maior, né, você precisar aí de mais do que 200 clientes no seu ambiente, o recomendado aí para até 2.000 clientes seria o SG Pro 4, que é a versão com hardware mais potente desse equipamento, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, esse equipamento maior. Né, ele é um equipamento com largura padrão de rack, então ele é um equipamento feito para fixação em rack, ele já vem aí na frente, né, as braçadeiras de fixação em rack. E a diferença é que esse equipamento tem 4 interfaces, sendo 2 interfaces LAN e 2 interfaces WAN. E essas 2 interfaces WAN, elas são um combo, na verdade. Né? O que isso quer dizer? Você pode escolher usar a WAN 1 como uma porta elétrica, para conectar um cabo de rede UTP, par trançado, ou porta óptica, né, SFP, para conectar uma fibra ótica. Então você opta por um ou por outro, isso é interessante caso o seu link de internet, a sua conexão chegue via fibra ótica, ok? O grande destaque do equipamento é a análise detalhada de tráfego por aplicação, né, que a gente chama de DPI, Deep Packet Inspection, que é uma inteligência que os roteadores Unified Security Gateway têm, que eles conseguem olhar para o pacote que atravessa as suas interfaces e enxergar a assinatura desses pacotes para classificar por aplicação. E ao invés de só falar, eu acho que fica mais interessante mostrar isso para vocês. Então eu estou aqui no demo da interface do Unify. Né? Quando você usa um roteador Unify na sua rede Unify, então a mesma interface que você já usa para gerenciar os seus access points, para gerenciar os seus switches, você também pode aproveitar para fazer a gerência do seu roteador no seu ambiente. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver no dashboard do Unify que está sendo usado um SG4P, né, o Pro, equipamento de 4 portas, a gente vê a carga de utilização do equipamento, a gente vê a carga de utilização do link de internet, a gente consegue ver ao longo do tempo um histórico aí da evolução do throughput, da banda da conexão de internet e a latência, e também a gente consegue ter aqui um resultado, né, uma autoavaliação do quão interessante, quão bom tá essa conexão, quão ruim tá a conexão, enfim, você consegue ter essa avaliação do sistema. Posso realizar um teste de velocidade, né? E quando a gente tem então um SG aqui em Devices, onde a gente enxerga todos os nossos dispositivos Unify, a gente passa a enxergar então o Gateway e pode fazer configurações no equipamento, enfim, a gente pode enxergar, né, as portas que estão sendo utilizadas, informações do link, a gente pode entrar aqui em WAN 1 para enxergar as informações do link que a gente está recebendo e tudo mais. Mas o grande destaque dele, que é a função de Packet Inspection, fica aqui na opção Statistics, né, em estatísticas. Quando a gente vem aqui em estatísticas, em Traffic Stats, né, nas estatísticas de tráfego, a gente tem esse dashboard que a gente pode personalizar com a cara da gerência que a gente quer aplicar no ambiente. Como o USG, Unified Security Gateway, é capaz de classificar o tráfego por aplicação, ele consegue olhar para um pacote, mesmo que seja um tráfego criptografado, HTTPS, e enxergar ali a assinatura daquele pacote e identificar que aquilo é streaming de vídeo, Netflix, por exemplo, ele te permite organizar esse dashboard de estatísticas da forma que você achar melhor. Então, por padrão, ele está todo apagado aqui, só registrando a quantidade de tráfego, né, que está em uso. Mas eu posso, por exemplo, falar o seguinte, olha, eu quero enxergar tráfego relacionado à categoria protocolos de rede. Reparem que aqui embaixo ele habilita a categoria protocolos de rede, e aí eu consigo ver protocolos de rede, NTP, né, de tempo, HTTP, enfim, a gente consegue ver essa informação. Mas eu quero também visualizar streaming de mídia, né? Quero ver streaming, eu quero ver o que eu tenho de tráfego MP4, o que é iTunes, enfim, todas as informações. Eu quero visualizar redes sociais. Então reparem que eu não preciso habilitar todas as opções, todas as categorias, só aquelas que de fato me interessam. E dentro de cada categoria, por exemplo, redes sociais, ele tem aqui as aplicações específicas, né, de cada uma dessas categorias. Então a gente pode ver aqui em redes sociais que a gente tem as redes sociais sendo consumidas, utilizadas nesse ambiente de demonstração e a quantidade de tráfego relacionado a isso. Então 3.36 GB,
relacionado a redes sociais. E tem várias categorias. A gente pode visualizar atualizações de segurança, olha lá. Se você não quiser visualizar mais uma informação, eu não quero mais ver protocolos de rede. Você pode simplesmente desabilitar essa estatística de tráfego. Então você pode personalizar, construir o seu dashboard a partir da sua necessidade de gerência, e essa interface vai ficar sendo exibida lá num telão dentro do NOC da sua empresa para monitoramento daquilo que é tráfego da internet, ok? Então essa aí seria a funcionalidade de destaque do equipamento. Só uma outra observação, embora o equipamento seja muito poderoso em termos de recursos que a gente pode configurar, né, a quantidade de configurações que a gente pode fazer é grande, uma característica interessante do Unify Security Gateway, diferente de outros roteadores, é que como ele é da família Unify, ele é feito para ser muito fácil e muito intuitivo de usar. O que eu quero dizer com isso? Só para exemplificar. Via de regra, né, as configurações preliminares, as configurações iniciais mais básicas nesse equipamento, elas são feitas automaticamente. Então, basicamente, para eu ter minha rede funcionando, se eu colocar um firewall, um roteador USG na borda, tudo que eu preciso fazer é conectar o cabo da minha conexão de internet na porta WAN 1, o cabo da minha rede na LAN, e ele vai automaticamente criar uma estrutura de rede para mim, provisionar uma rede 192.168.1.0/24. Claro que se você quiser personalizar isso, você pode, mas se você não quiser, ele automaticamente cria a rede local, recebe a conexão de internet, faz a configuração de NAT para fazer o compartilhamento da internet para as máquinas. Então, basicamente, conectar cabo é suficiente para criar a sua infraestrutura de rede. Ele já configura um servidor de DHCP, distribui IPs para as máquinas na rede. Então, basicamente com esforço zero, você tem uma estrutura de rede autoconfigurada no seu ambiente. Isso é bastante atrativo, ok? Então, uma apresentação rápida, mas para vocês saberem das características desse equipamento do nosso portfólio Unify. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.